Olá, pessoal. Me chamo Vitor Hugo Monteiro. Faço parte do podcast Atlântico Negro, um grupo de jovens historiadores negros do Rio de Janeiro que trabalham com história e cultura negra através de um podcast. Lá a gente recebe convidados de vários setores da sociedade, muitos professores, ativistas, agentes culturais, sempre trabalhando com ensino de história e pessoas que estão comprometidas com a luta antirracista. Sou professor da educação básica também, dou aula para o ensino médio, ensino fundamental, faço doutorado na UF, estudo escravidão no Rio de Janeiro, no século XIX, e a questão do antirracismo em sala de aula sempre foi uma questão que me acompanhou ao longo da minha trajetória. Desde da minha graduação, eu fiz parte de um coletivo chamado Cultura Negra na Escola, onde a gente participava de momentos... aí eu acho que dá para dar uma cortada que eu me embolei aqui. Parou na parte do coletivo? Isso. Beleza. Tá. Nós íamos em algumas escolas públicas de Niterói e outras no interior do Rio de Janeiro, com oficinas sobre África, sobre hip hop, samba, teatro do oprimido. E a nossa intenção era justamente quebrar esses estereótipos racistas em sala de aula, sempre acompanhado de professores também da instituição. Então, por exemplo, para falar sobre África, a gente tentava desconstruir a ideia de um continente sem história, um continente único, né? No sentido de que não tinha diversidade cultural ali, é um continente só da vida selvagem. Então, a gente tentava trazer uma África complexa, uma África multiétnica, multilinguística, né? Então, foi um momento muito especial e a gente ainda estava na graduação. A minha atuação em sala de aula também vem desde muito tempo, dou aula desde os 19 anos, eu tenho 27 hoje, e eu sempre tenho uma preocupação muito grande em trazer essas temáticas para dentro da sala de aula, né? Ainda mais que eu dou aula no município, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, onde a maior parte dos meus alunos são negros, né? Então, essas questões do racismo estão sempre latentes ali em sala de aula, né? Então, tentar abordar as questões mesmo quando não parece que dá para trabalhar com elas, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre as famosas expansão marítima, né? O quanto que os portugueses, os espanhóis, na verdade, eles estão muito mais aprendendo coisas com os povos que eles se encontram do que impondo a sua cultura, né? No sentido de que o impacto da cultura africana, da cultura asiática, da cultura americana é muito forte na cultura europeia, né? Então, novos alimentos vão ser introduzidos no continente europeu a partir desse momento e também desmistificar essa ideia de descobrimento, né? A gente sempre ressalta que tanto as Américas quanto a África são territórios que têm a sua própria história, né? Mas, geralmente, o que é passado é que o continente africano e o continente americano, antes da chegada dos europeus, era um ambiente onde não se tinha história, né? E a gente vê que, hoje em dia, já que isso não é bem uma verdade. Então, o trabalho na escola, muitas das vezes, passa por esse caminho, né? Eu lembro até hoje do meu ensino fundamental, onde, por conta das guerras civis africanas, né? Isso foi no início dos anos 2000, quanto que
se falava que era um continente perdido, a África nunca ia encontrar o seu caminho, e hoje já se tem uma outra perspectiva, só que ainda é muito presente no senso comum e no que as pessoas acham do que é a África, né? Então, eu sempre tento trazer essa visão de uma África múltipla, e também por eu trabalhar com escravidão, né, no meu doutorado, e principalmente na da Fluminense, é tentar mostrar essas pessoas enquanto agentes históricos. Porque, com certeza, a escravidão foi um momento de violência extremo, né? É um momento onde milhares de pessoas são deportadas, né, do seu local de origem, perdendo conexões familiares, conexões religiosas, comunitárias, mas é interessante mostrar aos alunos também o quanto que essas pessoas no continente americano e no Brasil, né, porque a gente sempre traz essa perspectiva nacional em sala de aula, né, o quanto que essas pessoas vão reexistir no Brasil, né, reconstruir a vida, e aí o papel da família e da comunidade é sempre importante. Uma das coisas que o racismo faz na nossa sociedade é tentar apagar a nossa história, né? A gente estava falando do continente africano, essa pretensa ideia de um continente africano sem história. Isso acontece também com a história da população negra no Brasil, né? A todo momento tenta-se apagar a nossa história. Isso é uma forma de poder, né? Uma forma de tentar impor uma história única, a história única que a Chimamanda fala, né? Então, mostrar histórias de resistência, mostrar o quanto foi importante a resistência escrava nos quilombos urbanos, né? Mostrar que os quilombos não estão tão distantes assim da realidade quanto se imaginava há pouco tempo. Então, eu moro próximo a uma região de antigos quilombos e eu só fui conhecer isso na faculdade. Então, eu tento trazer isso para a história dos alunos, e aí é um movimento interessante que eles passam a ressignificar o local onde eles moram, né? Eu acho que o papel do ensino de história é ressignificar a vida das pessoas, né? Principalmente das pessoas negras que têm o seu passado histórico negado e apagado, né? Quando se fala principalmente sobre o pós-abolição, é como se as pessoas negras deixassem de existir também. Então, mostrar o quanto que as pessoas negras existiam no período da escravidão e resistiam à violência, e o papel da família, o papel da comunidade é super importante nisso, mostrar que essas pessoas não estão perdidas e vão trazer todo esse aprendizado que elas tiveram ainda no período escravista no pós-abolição, né? As pessoas continuam ali, as pessoas continuam tentando reconstruir as suas vidas, né? Então, é um pouco isso que a gente tenta fazer também no podcast. E aí, extrapola o nosso ambiente de sala de aula, né? A gente tenta dialogar com o público amplo, tentar dialogar com o professor que está em sala, tentar dialogar com o público que se interessa por história e cultura afro-brasileira e africana, dialogar com os alunos, e isso é um desafio, né? Porque força a gente a abandonar essa postura mais acadêmica, mais universitária, e tentar aproximar do cotidiano das pessoas, né? Eu acho que a intenção do podcast é um pouco essa, trazer o debate, trazer a pauta e as práticas antirracistas para o cotidiano das pessoas, e fazer com que o antirracismo seja um compromisso, um valor da sociedade brasileira, né? Então, a gente sempre traz professores de diversas áreas, né? A gente dialoga muito com os professores de história, porque esse é o nosso local de atuação,
mas a gente também traz professores de física, professores de dança, professores de química, física, já falei física, mas de outras áreas que não sejam da história, para tentar mostrar também o quanto que a aplicação da Lei 10.639, que é famosa, né, por instaurar a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que ela não é restrita só ao campo das humanidades, mas também pode ser aplicado por professores das exatas, por professores ligados às ciências biológicas, e é um compromisso de todos dentro da comunidade escolar, né? Então, um dos nossos episódios, a gente debate, por exemplo, sobre a pandemia de Covid-19, que é a nossa realidade atual, né? Essa triste realidade, aonde a gente convidou uma professora de História, e é uma professora de História que hoje está dando aula na PUC, mas que tem uma bagagem muito grande do ensino básico, então ela conhece o ambiente escolar, e ela é especialista em História da Saúde da População Negra no período da escravidão, e a gente também colocou na mesma conversa um farmacêutico da UFRJ, um farmacêutico negro, que também deu aula durante bastante tempo na educação básica de Química. Então, ele trouxe essa perspectiva da outra ciência, né, de uma ciência mais exata. Ele está comprometido na formulação de fármacos contra a Covid-19, e a gente botou essas duas pessoas para conversarem, e foi muito interessante o quanto que a gente conseguiu estabelecer um processo histórico, né, da saúde da população negra, desde lá do período escravista até o período atual de pandemia, e o quanto essa população foi negligenciada ao longo do tempo. Eu acredito que, para além de conhecer, né, o passado, e além do papel de entretenimento que o podcast tem, esse episódio, por exemplo, pode ser utilizado por professores da educação básica, né? Porque a gente vai ter que lidar com isso durante bastante tempo, essa história de tentar explicar o que foi a pandemia e o quanto que ela impactou a população brasileira, principalmente aquela mais vulnerável, em sua maioria negra, né? Então, acho que o podcast tem um papel a contribuir nesse debate, e as pessoas que se interessarem pelo assunto, né, vão ter aí uma ferramenta importante em mãos. E é interessante, né, porque a pandemia nos forçou a estar distantes, né? O distanciamento social nada mais é do que as pessoas ficarem distantes uma das outras, sem ver os seus familiares, os seus amigos, as pessoas de quem a gente gosta, mas a gente tenta se conectar ainda de alguma forma, né? Eu acho que o podcast também tem essa função. A gente que produz o podcast, a gente não se encontrou ainda pessoalmente, mas a gente se encontra sempre por Skype, pelo Zoom, então é uma forma também de diminuir a ansiedade que a gente tem nesse período. E o consumo de podcasts aumentou muito na pandemia, as pessoas estão mais em casa, então as pessoas podem ouvir o podcast lavando a louça, arrumando a casa. Então é um conteúdo bastante acessível para as pessoas, e é uma forma de democratizar o ensino, democratizar o que está sendo produzido na universidade e dialogar com o grande público. Eu acho que esse é a questão mais interessante de se produzir um podcast e ajudar na luta antirracista. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no dia 11 de maio. A gente vai ter uma mesa com os integrantes do podcast e a gente vai contar um pouco mais da nossa trajetória enquanto professores da educação básica
enquanto pesquisadores no Brasil, que desvaloriza a ciência, e também o quanto que, como é que tem sido a nossa jornada na produção de conteúdo online, né? Vocês podem ter acesso aos os nossos episódios no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no YouTube. Então, é uma gama aí de possibilidades para as pessoas ouvirem, e espero que vocês gostem aí do nosso debate no dia 11.